Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu nunca critiquei o Robert Pattinson. Eu sou o Kuro e parece que alguém da academia ganhou um presentinho de aniversário. Eu sou o Léo e a Taylor Swift amou o novo filme do Batman. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E quem vai apresentar o tema da aula de hoje é o professor Digão. É isso aí, aluninhos e aluninhas, porque depois de 3 anos de podcast, de várias citações, finalmente lançaram um filme do Batman e, obviamente, a gente vai falar sobre ele hoje. Então, se preparem, porque hoje vamos falar sobre The Batman. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. I'm vengeance. Para todo mundo que escuta esse cast, eu acho que já tá cansado de saber que eu sou um fã, assim, absoluto, né, de Batman, que eu gosto demais do personagem, que é meu personagem favorito de todas as mídias possíveis, né. Então, assim, eu vim aqui falar, nossa, gente, eu estava muito ansioso pelo novo filme do Batman. É meio desnecessário, né, Léo? Não, já deu pra perceber pela introdução, né? Foi uma introdução super rebuscada. The Batman. Já deu pra perceber ali, ó, o calor da emoção de falar do Batman finalmente no cast. E, ó, o dia que a gente foi assistir esse filme no cinema era especificamente o dia do aniversário do Digão. Então, olha a responsabilidade, hein, Robert Pattinson. Tia, olha o poder que ele tinha nas mãos, hein? Mas me refresca a memória, Digão. Você tava com uma camiseta do Batman pra ir ver o filme? Não tava. Olha só. Porque estava fazendo uns mais de 30 graus e tava osso, viu? Eu só dei camiseta preta do Batman. Olha só, Léo, você Não. viu? Que fã é esse? Ah, eu já uso a camiseta quase todo dia, então já honro quase todo dia, pelo amor de Deus. Eu achei bem absurdo isso também. Quando eu vi o Digão, a primeira coisa que eu olhei foi a camiseta dele pra ver se ele tava trajado de Batman. Ele não tava. Falei, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Não, um detalhe que eu acho que você não reparou em outra coisa. O quê? Eu não estava de camiseta do Batman, não estava de camiseta preta e não estava de camiseta Nem de vermelha. camiseta vermelha. Quem era aquele Digão que estava ali? Não conheço o irmão gêmeo do Digão que foi assistir o filme com a gente. Acho que foi o Rodrigo que foi. Não foi o Digão. Pode ser, hein? Provável. Não, nada a ver, irmão. Mas assim, antes da gente começar a conversar, né, eu acho que o Léo tem um aviso importante para os nossos ouvintes. Rodrigo, coloca aí um som de alerta. Esse cara é meio louco. Porque se você não viu o Batman ainda, esse cast vai estar cheio de spoilers do filme. Então se você não se importa com spoilers, continua ouvindo mesmo sem assistir o filme. Agora, se você prefere assistir o filme primeiro, para depois saber a nossa opinião, vai lá no cinema, corre lá, assiste o filme e depois volta para ouvir essa aula. Bom, então vamos começar a falar sobre este grande filme. I'm vengeance. Bom, como eu já disse, né, eu estava muito ansioso. Era o filme que eu mais estava esperando. Mais do que Homem-Aranha, mais do que qualquer coisa. Era o filme que pra mim tinha que funcionar, porque eu iria ficar um pouco decepcionado se eu assistisse um filme que eu não gostasse, ainda mais no dia do meu aniversário, sabe? Então, né? Mas e vocês? Eu sei que vocês
Não gosta, mas também não desgosta, mas você estava empolgado. É porque com a Warner é difícil, né? Filme da Warner é difícil ficar empolgado. Então, eu tava empolgado, assim, por 2 motivos. O primeiro deles é porque eu acho que o Robert Pattinson é um bom ator, então acho que tava empolgado, assim, por causa dele. E eu gosto dos filmes do Batman. Então, eu tava empolgado, queria assistir, queria ver qual ia ser desse filme. E assim, não tem nenhum filme do Batman que eu fui assistir no cinema que eu não gosto. Tirando Batman vs Superman, que vamos desconsiderar essa fase. Você vai deixá-lo matar a Marta? O que isso significa? Por que disse esse nome? Ache ele. Salve a Marta. Now the world don't move to the beat of just one drum. Então não existiu esse Batman aí, tá? Então eu gosto, então eu tava empolgado, assim, porque, sei lá, tava com uma expectativa boa, assim, as vibes, uma vibe boa dos trailers, dos visuais, apesar de não terem sido muitos, pelo menos eu não vi muitos, tava com uma expectativa boa, assim, eu tava com uma visão positiva do filme antes de assistir. Eu tava empolgado, sim. Já a minha pessoa, eu também tava animado, né? É que nem o Léo falou, né? Eu não gosto tanto hoje em dia de algum dos filmes mais antigos do Batman, né? Da Nolan lá e tal. Mas na época, quando eu assisti, eu achei bom. Achei legais, todos divertidos de assistir. Pra época, eram bons. É que nem a primeira trilogia do Spider-Man, né? Tipo, pra época, quando eu assisti, era maravilha. Hoje em dia eu vejo muito defeito. Vejo, mas na época que eu vi, eu gostei. Até Batman vs Superman, quando eu assisti no cinema, até que gostei, mas depois que eu fui digerir o filme lá, reassistir novamente depois de uns meses e tal, que eu comecei a desgostar mais. Mas sim, eu tava com uma certa ansiedade, né, pra ver o filme, né, tava um pouco ansioso pra ver o filme, principalmente depois do primeiro trailer, porque quando anunciaram que ia ser um filme do Batman, quando anunciaram que ia ser com o Pattinson e tudo mais, teve todo aquele auê na internet e tal, tinha muita gente meio que, tipo, meio assim, aqui ali com o filme, mas depois que saiu o primeiro trailer eu já falei, cara, parece que vai ser bom, mas, né, trailer engana, né, então ainda fui com um pezinho atrás, mas eu tava, assim, com certa ansiedade pra ver o filme. Eu sempre fico muito ansioso com filmes do Batman, mas eu confesso que já fazia um certo tempo, e quando eu digo tempo, aí já iria completar 10 anos, que eu andava um pouco chateado com os conteúdos que saíam de Batman. As últimas animações eu não acho que foram boas, né? O último jogo, embora ele tenha uma boa história, entre aspas, aqui e ali, mas a gameplay não favoreceu muito, ficar só jogando de Batmóvel praticamente. Então foi meio complicado. E todas as recentes versões do Batman, pra mim, não funcionam. A versão do Batman do Titãs... difícil, né? Eu não sei do que você tá falando, que Batman é esse? Vamos apagar, né? Finge que não existe esse negócio. A versão do Batman de Gotham, né? Que foi a série que foi concluída e tal... é um Batman de série com menos orçamento que Titãs, então... E o Batman do Affleck, né? Que aí... Me desculpa, gente. O Batman do Affleck, ele não tem nada do Batman. É um Batman que ri. É um Batman que não tem um plano. Ele tem esperança de que vai dar certo, né? Mas totalmente justo. É um Batman que utiliza arma de fogo e que mata de boa. E é um Batman que tem uma mãe de mesmo nome da mãe do Superman. Óbvio. Nossa, gente do céu. Até hoje eu não acredito que isso aconteceu. Mas, ó, tem uma coisa que eu gosto nesse Batman. Ele é queixudo. Ele tem um maxilar grandão, assim, né? Aí quando coloca a máscara, fica aquela carona pra fora. Nesse quesito, realmente, eu acho que é o que mais combinou com o Batman, né? E eu gosto, assim, não sei se é o Affleck que faz, mas parece que eles colocam um efeito na voz quando ele tá como Batman. E dá um ar de mistério, assim, pro personagem. Mas, assim, é o detalhe que eu gosto nesse Batman também, porque de resto, assim, acho que eu não gostei de nada. Porque, assim, igual eu falei, eu gosto muito dos filmes do Batman antes do Ben Affleck, mas depois que o Ben Affleck veio como Batman, assim, eu não consigo nem lembrar uma cena assim do Batman, tipo, legal, nossa, que cena boa e tal. Sabe, parece que não me marcou em nada, assim. Tipo assim, pelo Batman ser um personagem mais antigo e tal, e ser um garoto, entre aspas, propaganda da DC, ele já teve muitas versões em várias mídias, né? E no cinema não é diferente. Então a gente tem aqueles 2 filmes clássicos
do Batman com o Michael Keaton, que é o Batman e o Batman Retorno, que eu particularmente adoro, porque a gente tem que levar em consideração que o primeiro Batman é de 89. E aí depois o negócio veio ladeira abaixo, né? Que a gente tem Val Kilmer com Batman Eternamente, que só o nome já... A gente tem o George Clooney, né? Aquele filme lá que diz que é do Batman, né? Mas eu acho que não, né? E depois a gente teve o Christian Bale. E assim, eu assisto muito toda vez que passa aqueles filmes. Embora a trilogia do Nolan, o terceiro filme, seja péssimo em todos os quesitos. Tem um simbolismo, uma coisa muito legal, mas eu não acho que aquele Batman é bom. Eu acho um ótimo Bruce Wayne, mas eu acho que o Batman não tem nada a ver com o Batman. Não é um Batman inteligente, não é detetive, as cenas de luta são muito esquisitas, porque eu não sei o que acontece naquela trilogia do Nolan, que ele fica lutando de cotovelo pra cima, assim, sabe? Eu não entendo de arte marcial, né? Mas é meio estranho. Então, esse ponto é justamente o que eu não gosto tanto do Nolan. Não tô dizendo que o filme é ruim. Exatamente. O filme é divertido de assistir, é gostoso de assistir, mas eu não gosto muito do Batman nesse quesito. As lutas dele eu também acho bem estranhas naquela trilogia do Nolan, e que eu acho que o filme é muito porradaria e bomba, sabe? Não é algo que você quer ver quando você tá vendo um filme solo do Batman, né? Pelo menos como alguém que gosta muito do Batman, né? Você quer ver o lado mais detetive dele, mais planejador e tudo mais. E não o lado... sou um bilionário, vou explodir, bomba pra todo lado e armadurona, sabe? E outra coisa que me incomodava, que embora era até marcante e tal, cara, ele andava de tanque, porque o carro dele era um tanque de guerra. E, sabe, eu não sei, tipo assim, ele tinha vários equipamentos, mas parecia que ele só usava um e pronto. Por exemplo, ele tinha os batirangues, aí ele usava um. E é isso. Ele tinha bombinhas. Aí ele usava uma. Não sei, sabe? Parecia que ele usava só pra falar que usou no filme. Né? Então, aquilo me incomodava. E o terceiro filme, nossa senhora. Infelizmente teve a morte, né, do Heath Ledger e tudo mais, que acabou atrapalhando como iria ser o terceiro filme e tal, mas eu não sei. Inclusive, eu acho que todo o sucesso que a galera atribui ao Cavaleiro das Trevas, não me entendam mal, quem estiver ouvindo, tá? Eu ainda acho que é um filme muito divertido e tudo mais, mas eu acho que todo o sucesso que a gente tem da trilogia do Nolan é por causa do Heath Ledger, é por causa do Coringa, porque ele fez um trabalho incrível, sabe? Ai, gente, não tem... Eu assim... Não acho que vão te entender mal, porque eu amo essa trilogia. Adoro essa trilogia do Batman. Não tenho tanta memória, assim, quanto vocês, de falar, tipo, ele fazia isso, fazia aquilo. Tipo, não lembro das cenas de luta, assim, especificamente, pra comentar. Mas eu também acho que o mais marcante dessa trilogia é o Coringa. Com certeza. Seu amigo, o promotor público, ou a noivinha recatada. Você não tem como me ameaçar. Nada a fazer com toda a sua força. Assim, o Coringa do Joaquin Phoenix também é incrível, maravilhoso. A gente tem cast falando, né? Enfim, a gente amou. Mas assim, o Heath Ledger, como Coringa, nossa, ele deu uma cara tão assustadora pro personagem, deixou a gente boca aberta, né? Então eu também acho que ele é o mais marcante da trilogia. E pra ser honesto, assim, é tão marcante que eu sou mesmo que você, na verdade, com o terceiro filme. Eu não lembro muita coisa do terceiro filme hoje em dia, até porque faz uns anos que eu vi da última vez. Eu lembro muito do segundo, assim, e parcialmente do primeiro, mas o terceiro, honestamente, eu lembro de alguns outros pontos mais focais, né? Quando ele fica preso lá naquela prisão lá subterrânea, do finalzinho, né, com as enchentes e tudo mais. Sabe, alguns pontos importantes eu ainda lembro, mas... Ele é um filme totalmente esquecível, assim. Principalmente porque ele é arrastado pra mim. Parece que o terceiro filme do Nolan, durante muito tempo, que é pra você criar uma conexão, que está se desenvolvendo alguma coisa, para acontecer alguma coisa no momento chave do filme, pra mim é só tipo, não tem porra nenhuma acontecendo e não acontece porra nenhuma pra que vá acontecer o final do filme, sabe? E sem contar que... Bom, o filme é de 2012, gente, então vai um spoiler aqui. Talia al Ghul morre. Ela morre, coitada. A atuação daquela mulher na cena em que ela morre, olha, meu amigo, eu acho que pagaram um pastel e um guaraná pra aquela mulher, né? É muito feio.
Sobre o que o Léo falou, que não lembra das lutas. Léo, eu resumo pra você todas as lutas da trilogia Nolan. Ou elas são mal coreografadas, são, tipo, muito lentas ou esquisitas. Você fica olhando assim que parece que tá todo mundo esperando o outro levantar um braço ou fazer qualquer coisa pra eles irem. Ou a câmera fica girando de uma forma que você não vê absolutamente nada. Ou tá muito escuro, ou tá muito escuro com luz piscando e a câmera girando. É isso aí. Ah, eu odeio cena de luta escura. Odeio cena de luta com flash, sabe? Tipo, que você não consegue entender. Eu não consigo entender o que tá acontecendo, gente. Me dá nervoso. Cena de boate no segundo filme que você não entende nada. Tipo assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu só percebi que o Batman tava lá batendo realmente no povo quando ele chegou perto do cara pra conversar com o cara. Que eu falei, E naquela época, 2008, não tinha Full HD, gente, então... E por causa disso, né, desses probleminhas que a gente tem com a série, que é que eu tava com um pezinho atrás aí com esse novo filme, né? Mas... será que vingou? Ou será que não? O Batman é a vingança, você não sabe? É a vingança. Eu acho que se eu fosse fazer um filme do Batman, eu faria ele diferente, por tudo que eu conheço do personagem e tal. Mas eu acho que, finalmente, alguém que talvez seja mais fã do que eu, etc., simplesmente pegou, analisou por um ponto de vista que ele achava interessante e inseriu o Batman ali, sabe? Isso é o que mais me deixou feliz. Porque é uma coisa que a gente reclamou, por exemplo, no filme da Viúva Negra. Ela é a porra de uma espiã. Não é pra ela chegar num presídio pulando de paraquedas, de sei lá como é que chama aquele negócio, e explodindo tudo e tal. É pra ela agir como uma espiã. E pra mim foi isso que o Matt Reeves fez. Ele colocou o Batman na visão dele. Tanto que você tem uma história, assim, que ela é mais... pro lado do que seria mesmo uma história do Batman, que é literalmente o Charada tá matando várias pessoas na cidade de Gotham, né? E em cada morte ele deixa uma carta, uma charada pro Batman resolver. E o Batman tem que ir tentando interligar tudo isso pra descobrir qual que é o padrão das vítimas, etc. Cara, é a coisa que mais me deixou feliz. O Kuro assistiu o filme do meu lado, então... talvez eu tenha até falado sem pensar e tal. Que é simplesmente o fato de o Batman ser inteligente e ele demonstra que é inteligente. Só isso já me deixou extremamente feliz. E sabe o que eu gostei? Justamente o contrário. Ele é inteligente, mostra que ele é muito inteligente, mas nem sendo Batman, ele não tá livre de erros. Ele erra também. Exato. Porque eu sou bem vocal que eu não gosto tanto do Batman, justamente porque, principalmente nos quadrinhos e nos desenhos, eles tentam ficar pintando o Batman como aquela pessoa sem poderes, aquela pessoa normal, mas daí ele conhece não sei quantas línguas, ele bate o olho no negócio, já sabe tudo, já desvendou todo o segredo, já fez tudo só de bater o olho, sabe? E eu odeio isso, quando fazem isso com o Batman. E eu gosto muito quando fazem que nem fizeram no filme. Ele é um personagem que é muito inteligente, mas ele também comete erros. A gente vê nos momentos de charadas também. Ele acerta a maioria das charadas, mas ele também erra em alguns pontos, sabe? Ele cria interpretações diferentes. Eu acho que é um ponto muito interessante, porque ele é um Batman novato, né? Ele tem ali seus 25, 27 anos. Tipo assim, 2 anos atuando não é nada. Então ele não faz a maioria das coisas que um Batman faria, ele não abusa tanto quanto ele poderia abusar da furtividade, ele vai pra porrada e famoso foda-se, e tipo assim, você sabe que ele é inteligente, mas ele não sabe ainda aplicar da melhor forma essa inteligência. É literalmente quando você sai de uma faculdade, um mestrado, etc. Você pode saber sobre aquilo, mas é muito diferente na prática, no dia a dia, do trabalho, etc. A experiência conta muito. E ver o Batman errando é muito bom, porque você sabe que a partir dali você vai ter ponto de crescimento pro personagem. E eu fiquei muito feliz com esses pequenos detalhes, assim, sabe? Sabe uma coisa que eu adorei muito no filme? Porque esse é o primeiro filme do universo Robert Pattinson, né? Então é uma introdução ao Batman, né? E aí, assim, sempre que vão introduzir um personagem, assim, vai fazer um primeiro filme do personagem, aí tem que contar a história do personagem, blá, blá, blá. E a gente já, assim, a gente tá cansado de ver a história do Batman. E eu gostei muito, muito da primeira cena do filme, que é mostrando o Batman já em ação numa noite em Gotham. Porque
O filme, ele não mostra a origem do Batman. Tipo assim, é como o Bruce Wayne virou o Batman. E eu achei muito legal essa escolha de não mostrar isso e já apresentar pra gente o Batman e como é o impacto dele em Gotham. Então, vai ter aquela cena das pessoas roubando e fazendo várias coisas ali de ruins na cidade. E aí vem o símbolo do Batman no céu e aí como aquilo impacta eles, mesmo sem o Batman estar ali. E que cena foda que foi essa inicial do filme. Nossa, ficou muito boa. Com o monólogo, né, no começo ali, falando o símbolo, né, o Batman e tal, ele não é necessariamente só um símbolo super-herói, não sei o que, de que as pessoas vão ser presas, né, tipo... Você pode usar esse símbolo como uma forma de impor medo e através do medo as pessoas vão evitar de fazer coisas erradas e tudo mais, tipo... E tanto que tem, né, tipo assim, ele fala que ele não é onipresente, né, mas aí tem vários assaltos acontecendo e um dos caras fica com tanto medo que ele é meio que atropelado por um carro, né. Tem, porque ele vê o símbolo no ar ali, aí ele começa a olhar pra escuridão e tal, fica, porra, será que ele tá vindo atrás de mim? Será que ele tá chegando? Ele tá ali naquela escuridão ali, vai chegar, vai me atacar. E outra coisa que é interessante nessa cena inicial, né, o Rodrigo que me contou essa parte, que ele analisou melhor, é que como que a edição também ela ajuda a, tipo assim, a criar a sensação do medo. Porque você pode notar que toda vez que o Batman tá andando, eles isolam o barulho por trás dele. Então você escuta muito mais os passos dele. E ele vai andando, dá a impressão de que ele tem, sei lá, 2 metros de altura, uns negócios assim, sabe? Então, como ele tá no escuro e ele tá indo pra frente pra aparecer, você percebe todo mundo assim, engolindo meio seco assim, né? Tipo, que porra é essa, sabe? Então, eu achei muito foda essa abertura. E a narração do Robert Pattinson, gente, ficou incrível. Meu Deus, eu amei muito. Ficou muito legal. Outra coisa que eu gostei bem mais, assim, é que já faz um certo tempo, eu já nem lembro mais desde quando que a gente tá nesse universo da Marvel, né, consumindo esses filmes e tal, que a gente meio que entrou pra um estilo básico de filmes de super-heróis, que é o estilo Marvel, né? Então, é um padrão ali e tal. E a DC, por alguns anos aí, ela ficou tentando meio que fazer um estilo parecido, mas aí depois ela mudava drasticamente e tal. E esse filme, ele não tem nada a ver com a fórmula Marvel. Ele é um filme de super-herói, porque tem o Batman ali, não tem jeito. Mas ele é um filme mais com uma pegada de detetive. Tipo, as coisas vão acontecendo, mas assim, no seu tempo. Não é aquela coisa de 5 em 5 minutos tem que ter um prédio explodindo, um trem voando e tal. É um ritmo diferente. Eu gosto quando a DC não segue a fórmula Marvel, porque eu acho que quando ela segue, não fica tão bom quanto a Marvel. Da maioria das vezes eu não acho que fica nem bom. E esse filme, realmente, eu acho que ele tanto tenta seguir por um caminho diferente, como as escolhas, tanto visuais, quanto narrativas, quanto de trilha sonora, não tentam ir para um caminho tão comercial, eu acho. Em alguns momentos, sim, de uma forma geral, ainda é um filme comercial, mas eu acho que ele tem alguns momentos de deixar e tentar trazer uma linguagem um pouco mais artística, com um acabamento um pouco mais artístico. É interessante, eu acho interessante. Corajoso, de certa forma, porque levar o nome do Batman assim para os cinemas já vai trazer pessoas, mas talvez isso não agrade todo mundo, né? Então é corajoso fazer isso. Sim, é que tem seus ciscos, né? Você tentar fazer um negócio que segue um pouco fora da expectativa, de certa forma. A expectativa que eu falo é que nem você falou, né? Mas a maioria das pessoas, principalmente estão na cidade, é um pouco mais novo que a gente, cresceu aí, passou a adolescência, né? Uma parte da adolescência, vendo filme da Marvel, basicamente, no cinema, né? Quando se fala super-herói. Teve um outro filme da DC, mas, que nem você falou, vários ainda tentavam seguir um pouquinho essa fórmula Marvel aí de fazer uns filmes com bastante explosão, com bastante coisa, deixando o enredo um pouquinho de lado e seguindo mais esse negócio de realmente super-herói, né? Mais colorido e tudo mais. Então, querendo ou não, é um pouquinho mais arriscado. Eu diria que hoje em dia não é mais tão arriscado, porque já conseguimos comprovar aí nos últimos anos que filmes podem seguir suas próprias fórmulas que vão dar certo, né? A gente teve aí Deadpool, Guardiões das Galáxias, que é considerado fórmula Marvel? Mas ele ainda, eu acho que ele fugiu bastante
esperado de muita gente, né, na época, pelo menos o primeiro filme, né. Wolverine também, né. O Logan é um Logan, exemplo isso. bem claro, né? Que foi um filme que teve uma história mais chamativa e tal. E teve o próprio Coringa, né? Por parte da DC, que ia pra uma vertente totalmente diferente. Então, exatamente. Eu diria que ainda é um pouquinho arriscado, sim. Mas diria que não é mais tão arriscado fazer esse tipo de tomada de decisão quanto há uns anos atrás. Tipo, ao meu ver, por exemplo, o Deadpool e o Logan foram riscos maiores, porque ainda não tinha muito filmes que subvertiam, né, assim, de heróis, né, que subvertiam expectativas pra ser um negócio mais sério. Ou no caso do Deadpool, de ser um negócio mais 18+, né? Então, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente já tá criando uma base maior de filmes de super-heróis que são fora da caixa, né? Então já passa a ser um pouco menos arriscado, né? Porque eles sabem que dá pra funcionar. É só fazer direito, basicamente. Sim. Até porque, mesmo o filme tendo esse ar de um pouco mais, não tanto, mas um pouquinho ali com o pé no suspense e tal, você percebe que muitas coisas eles tiram pra não deixar um negócio, tipo, pra mais de 18 anos. Então, toda vez que o Charada tá matando alguém, a câmera embaça, alguma coisa acontece pra você não ver ele fazendo alguma coisa, matando ali a pessoa, degolando, seja lá o que for que ele esteja fazendo. Quando o Batman tá aplicando golpes no cara no chão, assim, esmurrando ele e tal, você não vai ter um close da câmera, assim, tipo, pra mostrar como que o cara tá. Então, tipo assim, ainda é um super-herói, digamos assim. Eles não vão expor dessa maneira, né? Eles vão sempre tentar nivelar ali a classificação indicativa do filme pra baixo pra poder abranger mais gente. Mas, mesmo assim, esse estilo de filme e tal é arriscado, mas quando bem executado, a recompensa ela acaba sendo até maior, né? Porque o povo já tá tão cansado de assistir as mesmas coisas sempre, qualquer coisa que você faça diferente, às vezes, pode se sobressair, sabe? Eu concordo. E você tava comentando, né, das coisas do Charada, e enquanto eu tava assistindo o filme, assim, eu lembrei de Jogos Mortais, né? Tava parecendo meio que, tipo, uma ideia, Jogos Mortais, assim, versão light. Porque não mostra nada, né? Mas você consegue saber que por trás estão acontecendo coisas horríveis, só que você não tá vendo. Às vezes o Charada descreve o que ele vai fazer, assim, mas, né, tentando deixar uma coisa mais leve. As cenas que as bombas explodem ficaram bem leves, assim, né? Especialmente aquela cena do Alfred, quando a bomba explode na mão dele. Achei leve, parece que, sei lá, parece um foguinho de circo, assim. Não foi, parece uma explosão, assim, realmente uma coisa mortal mesmo. Então, realmente tentam dar uma aliviada, assim, nesse lado mais gore, assim. Eles deram uma suavizada, né? Eles podem colocar desculpa de que é uma bomba mais caseira, não sei o quê. Mas assim, se eles quisessem fazer alguma coisa mais forte, ou arrancado um braço do Alfred, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que eu gostei muito, que a gente nunca tinha tido essa experiência, é que é um filme do Batman, onde você tem Batman por, sei lá, 90% do tempo. Eu acho que até condiz um pouco com o ponto da história dele como personagem que ele tá, né? Parece que começou há pouco tempo, né, o serviço de vigilante aí dele como Batman, e ele tá numa fase bem conturbada, né, que ainda não aceitou a morte dos pais e tudo mais. Você vê que ele rejeita até o próprio Alfred, né, que a gente sabe que é alguém muito importante pro Batman. E a gente vê que ele também não quer lidar muito ainda com o lado Bruce Wayne, né? E ao longo desse filme, né, até o final, imagino, e talvez uma continuação, que ele vai evoluindo, que a gente vai vendo que, tipo, ele vai percebendo que as ações dele como alguém na sociedade tem impacto, né? Através das próprias resoluções de Charada, as mortes de Charada, as coisas que ele vai descobrindo, ele vai vendo que as pessoas de poder, elas têm impacto na sociedade. Então, eu imagino que quando formos ser uma continuação, talvez a gente veja um pouquinho mais esse lado Bruce Wayne dele. Até porque Bruce Wayne que é a máscara, né? O Batman que é ele de verdade. Mas ele utiliza dessa máscara, entre aspas, para ter acesso a muitas coisas, para se encontrar com pessoas importantes e principalmente para ninguém suspeitar que ele seja o Batman, né? Então ele sempre leva aquela vida mais pro lado playboy e tal, não sei o quê. Acho que falta ainda algumas coisas para ele associar, mas eu fiquei extremamente feliz.
Mas eu fiquei feliz também quando ele entrou no Batmóvel pela primeira vez, que aí o bicho pega. Cara, o bicho eu vou ser sincero, tem gente que adora aquele Batmóvel mais tunadão, mais quase um tanque dele, assim. Não necessariamente aquele tanque mesmo do Nolan, mas o que é maiorzão e tal, né? Mas, cara, na hora que ele entrou naquele Batmóvel ali, me deu uma sensação de nostalgia, por causa dos filmes antigões dele. Era aquele carro mais normalzinho, né? Só estilizado com as coisas do Batman, com aquele nitrão saindo, né? Cara, me deu uma nostalgia quando eu vi aquele carro ali. Eu vou falar pra vocês que eu acho que aquele carro impõe mais respeito que aquele tanque de guerra do Nolan. Meu amigo, quando ele entrou no carro e o negócio começou a chacoalhar, e aí foi fazendo aquele barulho no cinema, e o Pinguim ali parado olhando aquilo com aquela cara de vixe, e o negócio começou a tremer assim, dava pra você sentir o medo, sabe, no Pinguim assim. Meu amigo, que cena absurda. Porque Batman tem que ter uma ceninha do Batmóvel e tal. Mas isso aí é de outro nível. Meu Deus do céu. Eu não sei nem explicar a cena. Ai, gente, eu adorei aquela cena do Batmóvel. Tipo, pegava e não pegava, pegava e não pegava. Demorou pra pegar no tranco, sabe? E foi criando aquele suspense, assim. Eu adorei. E eu diria que aquela cena inteira de perseguição, eu gostei muito, principalmente do final dela, cara. Que foi aquela cena ali, parte de fotografia, sabe? De imagem ali daquela cena final, com o Pinguim de cabeça pra baixo ali, tudo destroçado, o carro, aquela cara de terror dele. Tipo, aliás, primeiro de alívio, né? Porque ele achou que tinha dado certo, né? De repente, bate nele, o carro capota. Daí você vê que ele dá uma pensadinha, tipo, ele tava meio aterrorizado, mas ele dá uma pensadinha, tipo, tá, mas deu merda, né? Mas de repente começa a sair o Batman do fogo ali, de cabeça pra baixo, naquela cena. E a música tema do Batman tocando também, sensacional. E você vê a cara de terror do Pinguim ali. E o Batman só andando e andando e andando. E é daquele jeito que você falou, sabe? Botando foco ali naquela cena dele andando. E, tipo, o quão terror que ele causa no... Essa cena do fogo lá, que ele sai assim de cabeça pra baixo, ai, gente, foi tudo. Foi tudo. Não, naquela hora eu lembro que eu falei pro Digão, no cinema, isso sim é Batman. Léo, me dá um quadro daquela cena. Nossa. Que aquela cena, Então. gente, ela ficaria perfeita na minha sala, Nossa. assim, sabe? Um dia na minha casa eu vou colocar. A hora que você entrar na minha casa, assim, vai ser a primeira coisa que você vai ver. Viu? Vai ser esse quadro. Ó, Tem que fazer aqueles quadros que na verdade é um coisa de LED e só repetindo aquela cena, saca? Sem parar. então, gente, essa cena. Cara, que cena Essa linda. cena foi, acho que uma das minhas cenas favoritas do filme. Mas a cena de perseguição, pra mim, foi a mais chata do filme. Eu detestei. Achei super longa. Na metade dela eu já tava super cansado. Falei, não quero mais ver isso. Chatice. Eu achei chata. Não gostei. Agora, tudo valeu a pena por causa do final da cena. Então, eu vou concordar, na verdade, com a duração da cena. Eu acho que poderiam ter encurtado um pouquinho, porque eu concordo que ela demorou demais. Não achei chata, mas eu concordo que ela demorou um pouquinho demais. Tipo, eu consigo enxergar porque seria chato. Teve um momento, assim, mais pro final, já que eu tava, cara, já deu um pouquinho, né? Já Tipo, deu. bora concluir nessa cena. Acho que o problema dela é aquele trecho que eles ainda estão no, sei lá, que lá pra mim parece um galpão. Porque tem naquele galpão, tem acho que 2 vezes que o Batman vai pegar ele e vira no lugar errado, assim, sabe? E aí tem que consertar e dar a volta. Eu acho que se não tivesse aquelas 2, reduzisse ali pra eles já ir direto pra Aquela rodovia, né? aí eu acho que teria sido melhor. Mas, meu amigo, eu tava tão em êxtase naquilo lá que, minha nossa Eu tava senhora. gritando em silêncio. Ah, se o Digão tivesse na casa dele, ele ia estar gritando, né? Nossa. Eu estaria gritando. É que filme da DC, o povo não fica igual no filme da Marvel, não dá pra você ficar gritando. Mas esse filme também não tem clima pra isso, né? Mas que cena absurda. A hora que... Nossa, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso... Quando esse filme sair, eu preciso comprar o Blu-ray dele, assim. Se sair dia 10, exemplo, eu tenho que comprar no dia 10. Porque, pelo amor de Deus, esse filme... Sensacional, sensacional. O que vocês acharam, assim, das outras cenas de ação que tem no filme, assim, de uma forma geral? Das lutas e tal, dos gadgets do Batman? Eu vou utilizar a mesma frase do Kuro. Isso sim é Batman.
Ainda é um Batman em criação, ainda é um Batman que precisa melhorar algumas coisas no traje, etc. Que talvez no futuro não vá ser tão indo pela porta da frente, digamos. Mas, por exemplo, a primeira cena de luta, o que eu já achei muito bom, porque a gente tinha a sensação de que o trailer tinha mostrado demais. Só que muita coisa do que acontece no trailer já acontece no comecinho. Então, sabe, é muita coisa nova pra você ver. Aquela cena dele espancando a galera no metrô lá, até que tem no trailer que ele quebra o braço do cara. Meu amigo, eu assisti aquela cena dele quebrando o braço do cara ali o dia inteiro, assim, sabe? Colocava um GIF. Eu ficava na frente do computador assistindo o GIF. Pegava uma pipoquinha, pá. Eu assistia tranquilamente. Sabe, uma coisa que eu achei legal nessa cena, nessa primeira cena, é que o Batman apanha também. Então ele não é aquela coisa perfeita que, sabe, nossa, meu Deus, todas as artes marciais e tudo perfeitíssimo. Ele, tipo assim, tá lutando contra pessoas normais da cidade, só que ele tá lutando, sei lá, com 8, 10 pessoas junto ao mesmo tempo. Então ele apanha um pouquinho, né? Então é legal, assim. Não é aquela coisa, nossa, aquela criatura perfeita. O Kuro comentou sobre isso, né, já. Então, eu gostei, assim, que tem isso também. Tipo, ele não é, sabe, aquele herói que, nossa, perfeitíssimo, vai conseguir parar tudo. É muito mais sobre os rumores do Batman, né? Sobre o que é o Batman, essa figura mística dele, do que ele na prática, assim. Então eu achei bem legal. Mas eu tenho uma coisa pra dizer, hein, que é polêmica, hein? Diga. Pode vir qualquer Batman do cinema aí que não aguenta 5 minutinhos de porrada que esse Batman do Pattinson, hein? Nem esse ninjinha do Christian Bale aí, com a fumacinha, não aguenta 5 minutinhos de porrada com ele, não. Eu até acho que ele poderia estar um pouco mais fortinho ali e tal. Mas, menino, o rapaz bate, hein? Nossa senhora, aquela cena que ele entra no clube do Pinguim lá. Meu amigo, você vai esperar que o Batman vai entrar pela porta da frente? Mas nunca que você vai entrar. Ele simplesmente vai andando pra frente. Vai vindo o cara, ele vai batendo e pá, o cara segura, ele... Meu amigo... Teve uma hora que eu falei, gente do céu, se ninguém chegar aí com um suquinho de maracujá... Acabou, vai explodir o negócio aí e já era. Ele é o Batman mais porradeiro que eu já vi. A gente não faz muita ideia de como foi o treinamento dele, mas o bichinho quebra Uma coisa que eu achei mesmo. interessante é que ele integra bem os gadgets dele na luta normal dele. Você vê justamente nessa luta aí da boate aí do negócio, a gente vê bem... Que, tipo, ele tá batendo, daí ele já joga um negócio ali no outro pra já puxar e tal, sabe? Ele integra muito bem os gadgets dele, sem parecer muito forçado, ou sem ficar que nem o do Nolan, que, tipo, usa um negocinho aqui, aí volta aquela luta dura e tal, tipo... E outra coisa é que o traje dele, a gente podia falar, por exemplo, na época do Nolan, é uma armadura pra poder proteger e tal. O traje dele é uma armadura, mas você vê o bagulho sendo utilizado. Então, se o cara vai bater nele com um taco de beisebol, ele vai utilizar aquela parte que tem uma proteção maior pra poder tancar o golpe. Então você sabe pra que o bagulho é reforçado daquele jeito. E ele usa o negócio mesmo. Mano, ele toma tiro no peito e deve doer, né? Mas ele toma e vira e vai, porrada. O efeito dele tomando tiro é muito legal. E tipo, a cara que o Pattinson faz assim quando ele toma um tiro, sabe? É muito bom. E isso acontece várias vezes, né? No filme, assim. E eu achei, nossa, ficou... Sabe, parece que tem o impacto do tiro ali... E ele já reage na hora e já continua a cena. Nossa, muito bom. É muito legal as cenas de ação e tal. Tem uma cena que ela não é tanto de ação, né? Que eu realmente achei que ele tinha morrido, que ele ia ficar pelo menos 1 mês sem andar. Que é a cena que ele voa lá na primeira vez. Que eu acho que a capa dele eu não entendi muito bem. Porque ele não utiliza muito ela. E ela vira um... Eu não sei o que é aquilo, mas vira um... Não é asa delta que fala, mas... Enfim, ela gruda na roupa e faz uns negocinhos lá. E ele sai planando pela cidade, né? Mas isso, o negócio ele não sabe utilizar muito bem, né? Essa cena me lembrou uma cena das Panteras. Que a Demi Moore, não lembro o nome da personagem da Demi Moore, ela voa, ela tem tipo uma lingerie. Aí a lingerie dela, tipo, plana. Então me lembrou um pouco isso daí e ele ficou parecendo muito aqueles skill voador, sabe? Quando abre os braços e voar. Gente, parecia muito aquilo. É que é meio que a ideia desses trajes é justamente isso, né? Tipo... É planar, né? É planar e não voar mesmo, que é justamente o que ele faz. Foi bem meio que realista, entre aspas,
aquela cena, porque é o que basicamente aconteceria com alguém pulando ali do nada do prédio, ele sem preparar certinho antes, né? Sim. É que eu acho que esse filme ele tenta realmente, assim, manter o pé no chão, né? De várias formas. Sim, é o que eu tava comentando justamente com uma amiga, né, do filme, que esse filme ele tenta manter muito o pé no chão. Tipo, é claro que tem coisas de filme de super-herói e tal, né? Tem umas exageradas aqui ali, obviamente. Essa cena aí mesmo, ele pousa batendo a cabeça na parede. Mas o filme ainda é muito mais pé no chão, principalmente comparado com os outros filmes do Batman. Esse é de longe o filme mais pé no chão, né? Com relação a isso, né? As lutas, as coisas que ele faz e tudo mais. Os personagens, né? As maquiagens não tão exageradas. A gente tá acostumado, né, com os personagens do Batman. Você vê que, por exemplo, o Batman, pra ele ficar com aquele... Só parecer o olhinho dele mesmo, ele tem que ficar pintando a cara dele lá de preto e tal, né? Nossa, gente, isso foi uma das escolhas que eu mais gostei. Porque quando o Batman tira, né, a roupa e fica de Bruce Wayne... Não é totalmente o Bruce Wayne, né? Porque, tipo, a gente não tá vendo exatamente o Bruce. Porque ainda tem a maquiagem do Batman, tem os resquícios do Batman. Sabe um detalhe que é legal nisso daí? Ele utiliza uma lente no olho pra poder filmar, né? Tudo que ele tá vendo ali, pra poder colher provas, ele poder analisar, fazer o detetive mesmo, né? E quando ele tira aquela lente, o olho dele tá vermelho pra caralho. Porque, tipo, você percebe que aquilo irrita o olho, né? Obviamente. E ele fica com aquele olho vermelho um tempinho, assim, nas cenas. Então, cara, é muito, muito, muito detalhe. E como o filme tem uns tipos de efeitos mais pro lado prático, assim, né? Eu não senti um uso muito ruim do CGI, né? Porque normalmente filme da Warner é triste. E só um adendo também, né, da maquiagem, é que eu achei uma coisa que eu gostei muito, assim, é que ele é muito antissocial, né? Então vai falar, você tem que encontrar com tal pessoa hoje. Ele, eu não quero, encontra no meu lugar e tal. Então ele raramente quer sair, sabe? Então esse negócio preto no olho dele ajuda a dar esse ar, tipo, de melancólico, solitário e shut in, que não quer encontrar com ninguém, não quer ver nada, não quer socializar de forma alguma, assim. Né? Assim, socialismo, mas porque tem, pela obrigação, mas não é porque ele quer, né? Achei muito legal, assim, parece que acrescenta, né, na construção do personagem. Ou seja, o jovem nerd que está na sua casa e que só quer ficar em casa jogando videogame e tal, não quer sair pra nada, talvez ele seja um Batman e a gente nem tá sabendo. Toma essa verdade, Léo. Olha, o Batman não quer ficar em casa só jogando videogame, não. Ele tá fazendo umas coisas, assim, bem mais malucas, hein? Tipo pular de uma torre de sei lá como que chama aquilo. Mas vocês acham que essa é a melhor versão do Batman? Assim, no cinema falando. Olha... Eu gostei muito do Robert Pattinson no papel, gente. Ele é muito bom. Só que eu não sei se... Assim, como Batman no cinema, eu acho que ele é meu favorito. Como Bruce Wayne, a gente não teve, tipo, tanto tempo pra conhecer ele ainda. Então é difícil opinar. Podia dar só uma cortadinha no cabelo, né? O cabelinho dele tá meio esquisito. Mas eu acho que sim, só que combina com esse ar de antissocial, tipo assim, que não quer sair, que não quer ver ninguém. Acho que tudo se encaixa, sabe? Tá meio no foda-se, né, pro visual. Exatamente, tem esse lado, assim. Assim, eu entendo que talvez não seja tão fiel ao personagem original, mas o filme, né, tem que tomar essas liberdades também artísticas, às vezes. Acho legal. A gente vê muito, sempre quando querem colocar um personagem melancólico, a gente vê no Peter Parker no terceiro filme, né? Que ele fica emo lá e tal, aí deixa cabelinho grande também e tal, em franjinha, né, e tal. É meio que um artifício pra meio que mostrar um lado mais antissocial, né? Justamente, eu acho que por causa dessa cultura emo aí de alguns anos atrás. Sim. Que fazem isso. Porque, tipo, você vê aquilo lá, você vê o personagem com aquela franja partindo, aquele olhar meio triste, já sabe, tá, ele é melancólico, ele é antissocial, sabe? É o que eu comentei. A gente ainda tá vendo o personagem crescendo, né? Ele ainda tá lidando com alguns problemas. Espero que deem uma retocada no visual dele se tiver uma continuação. Principalmente se ele decidir, né, ter uma fronte mais Bruce Wayne, né? Mais sociável. Sim. E tal, né? Imagino que vão dar uma retocada no visual dele nesse ponto. Mas é que nem ela falou, como Batman, cara, eu acho, né? Talvez eu mude de ideia depois de processar, reassistir os filmes aí daqui a uns meses e tal. Mas por enquanto, eu acho que é o melhor Batman que a gente tem. Como Bruce Wayne, que nem ela falou, não dá pra falar muito, porque a gente tem o quê? Tipo, 10 minutos de filme dele como Bruce Wayne. Mas como Batman, até o momento, eu diria que é o que eu mais gostei.
até agora, sabe? A gente vê muito desse lado dele mais inteligente, mais detetive, mais porradeiro aí, mesmo usando gadgets e tal, em vez de ficar só tiro, porrada e bomba com um tanque aí. Por enquanto, tenho curtido bastante. Eu sou muito sincero, gente. Pra mim é o melhor Batman que o cinema já teve. Em todos os quesitos, assim. Eu concordo que talvez o Bruce Wayne possa ser melhor trabalhado, mas eu acho que é exatamente essa a ideia, né? Até porque eu zoei o cabelo e tal, mas se ele tem um cabelo maior e tudo mais bagunçado, dá a sensação de que faz tempo que ele não corta o cabelo. Exatamente, sabe? Dá a sensação de antissocial, né? Eu acho que, principalmente com o desfecho do filme, né, onde ele mesmo fala que ele percebe que ele não pode ser só a vingança, que ele tem que ser muito mais, ele tem que ser uma esperança para as pessoas. E isso eu achei muito sensacional e eu acho que é uma reviravolta pro personagem, porque uma das coisas que eles trabalharam muito nesse filme, que é uma referência aos quadrinhos e até a última franquia de jogos do Batman, é que na maioria das vezes, esses vilões, eles se criam por causa do Batman de alguma forma. Então, ele percebe ali que ele causa mudanças em Gotham, mas não quer dizer que todas as mudanças que ele causa são positivas, entendeu? O próprio povo tinha medo dele e a partir dali começa a ter mais confiança nele e tal. Então, são muitos detalhes, muitas coisas, e o personagem, o Batman em si, ele é um Batman mais completo possível ali do que a gente gostaria de ver. Tem cena dele dirigindo coisa, ele é inteligente, uma trama pro lado detetive, e ele é porradeiro pra caralho, e ele tem um traje diferente, com recursos, e ele utiliza seus negócios, né, e tal. E ele utiliza até bomba de fumaça, que, tipo, nem era tão utilizado assim antes pelos outros, era tipo uma vez ou outra, assim. E ele utiliza de uma forma bem mais tática, digamos assim, sabe? Você vê ele pegando as coisas no cinto de utilidades. Eu tô tentando lembrar aqui se a gente já viu os outros Batmans fazer muito isso, mas ele faz até bastante, assim, de tipo, pegando coisa pequena, sabe? Normalmente você vê o Batman pegando algum treco grande, assim, pra fazer volume na frente da câmera, mas ele pega ali umas bombinhas, uns negócios pequenininhos e joga. Meu Deus, e sem contar aquela cena do elevador, né? Aquela cena... Então, o Léo falou que não gosta de cena no escuro e tal. Tava lembrando dessa cena no filme. Só que pra mim isso é um exemplo de cena que é bem executado. Que é aquela cena ali, né? Acabou a energia, ele tá no corredor e tá só o tiroteio, só vê ele lutando quando a galera tenta tirar e erra ele, né? Que aí vem a luz do fogo da arma ali. E você vê ele lutando ali por um breve segundinho. Eu acho que aquilo lá é um bom exemplo de cena escura de luta, né? Bem executado. Porque a intenção da cena é justamente aquela ali. É um negócio mais visual, mais artístico mesmo, do que simplesmente só botar uma cena escura pra poupar efeito especial. Que é o que a gente tem no filme da Mulher Maravilha, lá naquela luta final. Então, eu já não gostei dessa cena. Era exatamente nessa cena que eu tava pensando, nessa cena escura. E recentemente eu assisti aquele filme horroroso do Resident Evil no cinema. E tem uma cena igualzinha a essa, não tão bem feita, óbvio, mas tem uma cena igualzinha a essa, tudo escuro, você só consegue ver a ação através da iluminação dos tiros. A gente não gosta, não consigo acompanhar visualmente a cena. E eu não entendo o que tá acontecendo. Eu acho que às vezes é um pouco É a intenção da pegada, mas eu não gosto. Cena. Não gosto do resultado, sim. É que é exatamente o momento mais furtivo, entre aspas, dele como Batman, porque eu acho que é exatamente a sensação, porque, tipo assim, dos vilões, literalmente, tipo, ele tá aqui, agora ele não tá, mas onde ele tá? E tipo assim, vai brilhando de pouco em pouco. Inclusive, essa cena ela foi feita totalmente de forma prática, então tava escuro mesmo lá, e só quando aconteciam os disparos que iluminava. Então vocês imaginam o quão foi difícil aquilo. Eu gosto porque dá a sensação de que o Batman tá teletransportando, assim, sabe? Ele tá aqui, de repente ele tá aqui e tal, e tá fazendo uns negócios, e por fim ele tá dando um soco no cara no chão, assim, sabe? E outra coisa que é legal nessa cena é que ele não utiliza um negocinho que ele aperta e tudo apaga. Ele vai lá no negócio de energia do prédio, destrói aí, que tal. Então, cara, é até difícil de escolher a melhor cena de ação desse filme. Puta que pariu. Bom, a gente falou bastante do Batman, mas o filme traz vários outros personagens bastante icônicos da franquia. O que vocês acharam deles? Só teve um personagem que eu achei estranho por causa do ator, que é o cara que faz o Falcone.
que eu conheço ele de outros filmes mais pro lado de comédia. Então, eu fiquei muito preso à imagem que eu tinha dele por outros filmes. Então, eu não conseguia olhar pra ele e ver um cara da máfia, mal e tudo mais. Mas, assim, é mais um problema meu mesmo do que tudo. Porque a gente tem o cara que faz o Charada, que pra mim foi muito foda. Principalmente quando ele é preso e tal, a gente tem umas cenas muito absurdas, né? Principalmente o Ave Maria. Nossa, lá. Gente. Olha, terem substituído o Aleluia por Ave Maria foi a melhor escolha da história da DC. E assim, ó, o ator que faz o Charada, gente, meu Deus, como ele é maravilhoso. Aquela cena dele com o Batman, assim, lá em Arkham, né? É incrível, meu Deus, que cena maravilhosa. E o ator é muito bom, ele carrega muito bem aquela cena, né? É os dois, mas assim, aquele ator, e ele tem ele consegue fazer aquelas loucuras, né? Nossa, e aquela cena é muito troll, né, cara? Porque você acha que vai acabar ali com aquilo ali, e com ele falando que, nossa, porque você perdeu, sei o que, tipo, que vai acontecer algo maior ainda, né, que o que ele fez até agora e tal. Mas fica dando aquela sensação de que tá acabando o filme, né? Mais aquela musiquinha de Ave Maria tocando. Parece que vai ficar, tipo, pra um próximo filme, né? Só na continuação que você vai saber o que vai acontecer, porque meu plano foi só o começo e eu vou desenvolver o resto daqui de dentro e tal. Você fica com o coração batendo ali, você fala, não é possível que eles vão acabar o filme agora. Não, faz isso não. O meu único problema com o Charada é o visual dele como Charada. Porque a gente comentou aqui que o filme ele é muito pé no chão, inclusive no visual dos personagens, só que eles foram muito pé no chão no visual do Charada. Aí eu achei que ficou bem chato. Ficou muito real, assim, né? Um incel que se filma não querendo mostrar sua identidade e tal. Então, né, ficou uma coisa real, assim. Então, eu acho que, às vezes, me dá um pouco de saudade, assim, de viajarem um pouco mais, assim, sabe? E esse foi um dos momentos. Porque eu não gostei do visual dele como Charada. Tanto que se você parar pra analisar e perguntar agora, assim, né, o que o Charada utiliza exatamente no coisa, é difícil de lembrar exatamente, né? Você vai aquelas lembrar, máscaras assim, de fetiche, né? Tipo, aquelas que tampam a cara e deixam um negócio na boca, assim, pra você respirar, né? Aí você não vai lembrar, assim, exatamente qual que era sapato, essas coisas. Agora, Sim. por exemplo, se você for lembrar dos filmes antigos, lá, principalmente aquele do Jim Carrey lá, você lembra, negócio cheio de ponto de interrogação e tal. Agora, assim, a gente sabe que não ia chegar a tanto, assim, né, nesse filme, sabe? Mas eu queria um pouquinho mais, assim, de fantasia, assim, sabe? No visual. Mas, assim, o ator, gente, incrível, incrível. Eu queria muito que esse Batman fosse do universo do Joaquin Phoenix, porque, nossa, o Coringa é muito bom e parece que ia casar muito bem com esse Charada aí. Mas já foi confirmado que não fazem parte então, do sim, triste fim de Leonardo nesse momento, mas... Mas eu curti bastante o Charada também. Eu concordo com o Léo que o visual dele como Charada, acho que deixou um pouquinho a desejar, né? Tipo, se não falar que é o Charada, você não sabe que é o Charada ali, tipo. Mas a atuação do ator, achei que ficou muito legal. Ficou muito foda aquela cena no final. E achei que foi uma escolha interessante de vilão, de primeiro vilão pro Batman. Mas é uma escolha muito acertada, principalmente se eles queriam pegar essa pegada mais detetive. Que eu acho que não tem vilão melhor que o Charada dos vilões principais, assim, do Batman pra isso, né? Então, eu acho assim, as duas coisas que queriam mostrar no filme, né? Que é essa pegada detetive e como o Gotham é podre. E aí, colocaram pra demonstrar esse lado de Gotham o Pinguim. Que não é bem o Pinguim ainda, eu acho, né? Não sei, não conheço tanto bem o personagem. Não é um Pinguim. Só que assim, eu achei um bom personagem. Achei que o ator ficou muito legal. No visual, assim. Essa maquiagem daquilo, você é louco. Você não consegue reconhecer o Colin Farrell, que fala? Gente, é ele que faz esse personagem. Eu tô passado. Eu vou falar por quê. Porque quando a gente tava esperando os créditos... Aliás, não esperem os créditos, vai embora no filme acabar. Quando a gente tava vendo, apareceu o Colin Farrell nos créditos. Eu falei, nossa, eu não vi o Colin Farrell no filme. Quem será que ele faz? E eu esqueci de ir atrás depois. Agora eu tô chocado. Tô passado do Brasil. Mas realmente, tipo, ele tá bem diferentão, assim, do normal, né? A voz. Primeiro que ele também...
a voz, ele tá mais gordão, né, nesse filme, tá com a cara bem mais rechonchuda, né, assim, e o cabelo também, né, tipo, deixar ele bem carecão e tal. Você tá acostumado a ver ele num visual um pouco mais, como eu diria, meio galã, de certa forma, né, pelo menos bem vestido e tal, né, e com uma coisa mais moderna, então, tipo, ficou muito difícil de reconhecer. Não. Eu só sabia porque já tinha sido confirmado antes, né? E depois ele deu até algumas entrevistas e tal, mas batendo no olho assim, você não vai falar que é ele nunca. Então, eu acho que era até uma envelhecida, talvez, nele, né? Ou não. É porque o personagem, ele tem como se fosse uma doença crônica, sei lá. Então ele dá o aspecto, tipo assim, vamos supor que ele tem ali 30 ou 40 anos, mas ele dá o aspecto que ele tem praticamente quase 60, né? Então... Mas uma coisa que eu tava até comentando com um amigo e eu concordei com o ponto que ela fez, é que eu achei estranho que a gente vê que ele não é o Pinguim ainda, ele é só mais alguém nos esquemas de crime aí, né, dono de uma boate, uns esquemas de crime, mas ele é um pau mandado, né, não é um próprio vilão. Então achei muito estranho ficarem colocando o nome de Pinguim toda hora. Acho que teria ficado muito mais legal se só tivessem usado o nome de Oz. E aí, tipo, quem é curioso ou quem, tipo, sacasse, né, pelo visual e tal, já ficaria naquela... Nossa, esse aí que vai ser o Pinguim, né, e tal. Do que já ficarem usando o nome Pinguim logo de cara, assim, sabe? É porque ele não gosta do nome Pinguim, né? Na verdade, o Pinguim é um apelido pejorativo em cima dele. Ele não gosta do coisa. Então, normalmente, pelo que eu entendo, assim, eles usam o Pinguim pra querer dizer que ele não é... nada, que ele é um pau mandado realmente, sabe? Não, eu falo que eu achei meio chato, porque, tipo, ele como personagem, como vilão, ele é conhecido como Pinguim. Sim. Todo mundo conhece ele como Pinguim. Só que ele ainda não é o vilão, né? Tipo, ele ainda é só um pau mandado, sabe? Então acho que teria ficado mais legal só terem usado o nome de Oz durante o filme. E talvez no final, ali naquela cena extrazinha ali do final ali, que tá mostrando ele olhando todo Gotham, assim, de um lugar alto, né? Talvez ali entrar alguém falando ou aparecer alguém cochichando sobre o Pinguim, sabe? Tipo... Não, sim, concordo. E assim, só que já que o Kuro mencionou, essa cena final dele é muito legal, né? Porque dá a entender que agora que a Gotham tá muito, muito mais vulnerável, ele vai se aproveitar disso, né? Pra conseguir se expandir. Porque nesse filme, como você comentou, ele é mais um. Agora... vai talvez virar outra coisa aí, né? Porque Gotham tá num momento muito sensível. O final ali dá a entender que Gotham vai virar o que ela já é nos quadrinhos e que ela já era até ali também, mas numa proporção muito maior. É uma cidade devastada pelos criminosos, sejam eles os corruptos de cima ou não. E aí o Batman vai ter que estar em atividade ainda mais. Ou seja, tem uma grande possibilidade de um futuro filme aí, se for ter e tal, até do Batman eles ter que inserir um Robin pra poder ajudar o Batman nessa empreitada. O próprio Alfred, né? Porque nesse filme mesmo, o Alfred, ele ajuda muito, muito pouco, né? Ele ajuda basicamente só naquele primeiro... enigma. Aquele primeiro enigma, e no segundo você vê que ele já nem ajuda muito, porque ele mesmo sabe resolver, né? Ele só dá uma pontada ali, ó... Dá pra fazer isso aqui, ó. Agora meio que se vira. Que é o Batman que resolve o segundo. O Alfred, principalmente, se reconciliando com o Batman aí, né? Depois do acidente. Ele volta a virar aquele Alfred mais ativo também, né? Que tá sempre ajudando ali enquanto o Batman tá resolvendo os crimes lá. Ele tá lá na base de comando, né? Dando algumas orientações e tal. Teve também a Mulher Gato, né? Que, embora a gente não falou muito dela, ela tem um plotzinho na história que já era conhecido pra quem lê os quadrinhos ou vê as animações, mas eu gostei dela. Então, eu gostei da atriz, da atuação, mas eu achei o romancezinho deles forçado. É isso, eu achei também. E achei assim, o filme ele tem 3 horas, é um filme bem longo, poderia ser um filme mais curto, e eu acho que daria pra ter cortado essa parte do plot da Mulher Gato sem afetar muito o filme, tipo, a história do filme no geral. Claro que teriam que fazer uns ajustes aqui e ali. Deixaria o filme bem menor, talvez 2 horas e meia, 2 horas e pouquinho, sem afetar muito o filme. A impressão que dá, ainda mais com a forçação, o jeito que eles tentam forçar o romance dos dois, parece que foi um negócio muito inserido goela abaixo, sabe, as cenas. Por mais que eu tenha gostado da atriz, eu acho que as cenas com ela não
sabe? Não ficaram muito Poderia legais. ter sido só um flerte, né? Sem de fato virar um romance. Ou talvez só mostrar meio que de lado, ó, essa é a mulher gato e tal. Sabe? Eu acho assim, eu também adorei a atriz, e vou abrir um parênteses aqui pra falar que a Zoe Kravitz, ela é maravilhosa, adoro ela. E ela deu uma entrevista recentemente falando que ela fez uma audição para o papel da Mulher Gato nos filmes do Nolan. E eles não deixaram nem ela fazer o teste por ela ser uma mulher negra. E ela falou que ela ficou muito decepcionada e tal, então eu adorei a escolha dela. Achei que ela foi maravilhosa, mas eu não gostei da personagem. Eu acho que não ficou uma mulher gato. Acho que ficou... Assim, eles tentaram... Acho que, de novo, essa coisa do pé no chão, assim, atrapalhou ela um pouco também, porque colocaram a questão dos gatos ali, assim, um momento ou outro, assim, bem de leve. Acho que podia ter mais, ela ser mais gata. Acho que as cenas de ação dela também não ficaram legais, acho que ela não conseguiram aproveitar ela nas cenas de ação. Não gostei do papel dela nas investigações, que eu achei que ela estava sempre por baixo do Batman. E sempre que ela agia sozinha, ela não conseguia fazer nada. O romance também, pra mim, foi péssimo, porque eu não senti o que ela tava sentindo pelo Batman, eu acho que ele não tava sentindo por ela. Eu não senti isso vindo dele. Eu só senti dela. E aí, tipo, a primeira cena de beijo, fica muito estranho, porque a primeira cena de beijo deles, eu achei tão fora de ritmo, assim, porque eu não tava esperando mesmo, porque não tinha clima, não tinha química nenhuma. E aí ela termina a cena dando um beijo nele. Eu falei, meu Deus do céu, que forçado! Sim, então, isso que eu achei muito estranho, sabe? Porque, tipo, deu exatamente essa sensação que o Batman meio que não tá sentindo nada, mas ela sentindo alguma coisa, e aí termina a cena com eles beijando, você fica... Que? Sim. Eu acho que faltou um pouco de atitude na personagem, assim, sabe? Ela tem atitude pra investigar e tal, né? E ela é uma personagem bem trágica. A história dela é bem... Eu não conhecia essa parte. Então, achei bem trágica a história, assim. Eu acho que falta um pouco de loucura nela, talvez. Acho que um pouco mais de personalidade, que os outros personagens, tudo tem um quê de loucura. E ela é a personagem trágica que fica tipo, tem que ajudar minha amiga, tem que ajudar minha amiga, tem que ajudar minha amiga. E ela não tem a personalidade e o que destaca os outros do filme. Ela não tem. Então, acho que ficou sem graça. Não gostei, não. Eu, pra ser muito sincero, eu não gostei muito do romance. Eu acho que as cenas de ação dela são boas. Embora eu acho que a luta final dela com o Falcone não faz nenhum sentido ela perder pro Falcone, levando em consideração todas as habilidades que ela tem. Mas beleza. E... Só que, assim... Isso dela beijar ele não demonstrar ou parecer que não tá afim e tal, é um problema das HQs também. Tipo, principalmente em década de 80 e 90, rolava um pouco disso. Hoje em dia, as HQs mais atuais, elas brincam de outra forma, assim, trabalha melhor a química dele. Eu gosto muito da pegada de quando ele até que não demonstra, tipo, gostar dela diretamente, né? Mas pelo menos você vê que ele fica meio... Que ele sente quando ela flerta com ele e tal. Ele fica meio desconcertado, meio constrangido, sabe? Pelo menos se tivesse alguma reação desse tipo, né? Mas quando ela flertava com ele, fazia alguma coisa, você vê que ele só ficava com uma... Tipo... Que pra isso. Aí eu já não sei se é a atuação do Pattinson, que eu creio que não, porque ele é um bom ator, ou se foi direção do roteiro. Mas ele fica com, sabe, uma cara meio... Tipo, pastelzinho, sabe? Então, Digão, você comentou disso, né, dos anos 80 que ela fazia, só que me corrija se eu estiver errado. Eu imagino que a Mulher Gato naquela época fosse muito provocativa e tinha esse lado, assim, usava a sensualidade muito. Eu vou te corrigir de outra forma. Personagens femininas como Mulher Gato, etc., elas até hoje são provocativas. Tanto que a Mulher Gato, em várias, às vezes, capa de quadrinhos delas, ou em algumas artes promocionais, eles sempre faziam alguma forma dela ficar com a bunda em evidência. Sim. Coisa. Não, mas eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer. Eu tô falando de um traço de personalidade
da Mulher Gato. Não, sim, ela é, e o Batman era muito seco e tal com ela, assim, literalmente não... Sim. Daquele nível pra pior, Sim. mas depois que eles foram dando uma repaginada, porque esses personagens são muito antigos, ele começou de vez em quando ter ali e tal, por isso que eu acho que seria mais interessante se fosse um flerte pra desenvolver uma química. Eu acho que o grande problema desses filmes é que geralmente eles querem que o casalzinho se conheça ou nesse começo do filme e no final do filme já beija. E às vezes é muito melhor você só desenvolver alguma coisa e deixar pra ver se no próximo filme vai dar alguma coisa. Então, é que eu acho que o problema é que o flerte não funcionaria por causa da personalidade que deram pra Mulher Gato no filme. Porque ela não tem esse lado de flertadora, assim. Ela só flerta quando ela quer ganhar algo em troca, né? Tipo, ela não faz isso de uma forma sincera. Mas ela é assim, ela só faz quando ela quer alguma coisa em troca. Mas do Batman ela não queria nada em troca, tipo, ela era sincero. É isso que não faz sentido, dela ter gostado dele do nada, assim. Porque quando ela começa nos quadrinhos ou em qualquer outra coisa, ela tenta seduzir ele porque ela quer algo em troca. E aí, nesse gato e morcego, que vai gerando a química, tanto que os dois se casam nos quadrinhos e tal. Então eu acho que não é uma coisa que eu falo, nossa, é péssimo ser assim e tal, mas é algo que poderia ter sido muito melhor. Acho que o relacionamento foi desnecessário ali, sabe? Bom, mas depois de falar tanto de Batman, né? Um momento histórico aqui na Academia de Nerds. Vou dar minha nota primeiro, vou mudar, né? Vou ser diferente hoje, porque, né? Que a minha nota é a mais esperada pelos ouvintes aqui. Já faz muito tempo que eu queria ver no cinema um Batman que me deixasse feliz. Todo mundo sabe o quanto eu gosto do personagem e o quanto eu fico insatisfeito com todas as coisas que saíam do Batman, principalmente recentemente. O último filme do Nolan, esses Batman de seriado, o Batman do Affleck, tipo, era muito pouco pro personagem e pro que eu, pelo menos, queria ver, né? Se eu fosse fazer um filme do Batman, eu faria um filme extremamente diferente. Mas eu fico muito feliz que uma proposta tão diferente do que eu imaginei tenha me agradado tanto, sabe? Pra mim foi uma sensação muito boa de finalmente ver um filme de qualidade do Batman. E não que os antigos, outros não sejam e tal, mas pra mim sempre faltava alguma coisa, sempre precisava de alguma coisa. Exatamente por isso que eu falo que esse Batman, ele é pra mim o melhor Batman de todos os tempos, assim, no cinema. Teve um gostinho especial, porque era meu aniversário, então eu tava com os meus melhores amigos, e dessa vez eu estava com meus melhores amigos assistindo o melhor filme do Batman já lançado. Então, cenas de ação pra mim sensacionais, finalmente um filme de detetive, finalmente uma trama, alguma coisa que vai acontecendo. Eu entendo perfeitamente quem vai reclamar da duração do filme, mas eu gosto de filme longo que vai desenvolvendo, porque me dá a sensação de que a história tá melhor contada, tá melhor encaixada. Não é à toa que eu gosto dos Blade Runners e tal. E como era dia do meu aniversário, né? Eu também me permito dar uma nota extremamente alta pra Batman, porque eu gostei mais de Batman do que do Homem-Aranha. Então a minha nota pra Batman tem que ser 100, né? Olha só! Olha só. E aí, Léo? Para o ímpar? Ímpar par. Deixa eu dar minha nota, então. Eu acho que o filme do Batman tem alguns méritos muito legais, principalmente na questão artística do filme. A narração do Pattinson no começo, a cena do começo é maravilhosa. Acho que é uma das minhas cenas favoritas do Batman, assim, no cinema. Acho que foi incrível, acho que é a minha cena favorita do filme, tirando aquela cena dele do carro, né, que também é maravilhosa, dele saindo do carro, o carro pegando fogo, ai meu Deus, tudo. E acho que ele tem muitos méritos em questão da atuação de todos os atores, assim, acho que foram muito bem escolhidos e todo mundo dentro da proposta, né, que o filme se propõe. Como eu comentei em alguns momentos, eu acho que falta um pouco da fantasia, sim, que eu acho que eu gostaria, é uma questão pessoal mesmo, não é uma questão que eu acho que o filme faz mal, porque o filme faz muito bem o que ele se propõe, que é manter tudo pé no chão. Eu gostaria que viajasse um pouco mais, um pouquinho mais, talvez, acho que seria legal, mas ainda acho que em questão de caracterização, assim, todo mundo ficou muito legal, tirando a Mulher Gato, que eu acho que ficou um pouco sem graça na parte de caracterização, mas o Zoe Kravitz é incrível no papel. A minha principal reclamação sobre o filme é a duração, que eu achei que ele é extremamente longo
não conseguiu me prender em alguns momentos. E acho que o que mais me incomodou no filme são alguns diálogos que são muito longos e muito arrastados. Eu acho que tem alguns momentos que eu me perdi, assim, no filme. Falei, nossa, do que eles estão falando? Eu não conseguia me manter tão conectado. Acho que é uma escolha artística fazer o filme longo. E acho que foi o ponto, assim, que me incomodou mais. Isso faz com que várias cenas sejam bem arrastadas. Então, esse é o único ponto, assim, que eu acho que não me agradou tanto. Só que é um ponto que acaba sendo bastante importante, porque ela meio que define a sua experiência com o filme. Então, por isso, a minha nota vai ser 82. Bem, vocês já falaram o suficiente, eu acho. Não tem mais muito o que falar. Uma coisa que eu gostaria de apontar somente, que a gente não comentou muito durante o cast, é a trilha sonora. A trilha sonora do filme eu achei muito boa. Não tem tanta variação na trilha sonora, mas eles usam muito a música do Batman, né? O tema do Batman pra aquele filme, né? Pra essa versão. Em muitos momentos do filme, só que em batidas diferentes, em velocidades diferentes, em alturas diferentes, de forma que eles conseguem meio que dar uma visão diferente pra cena, só com essa mudança de efeito do mesmo tema. Eu achei que ficou sensacional. E eu tava comentando com os amigos, tipo... Acho que eu comentei até quando a gente saiu do cinema, né? Tipo... Agora, sempre quando eu escutar aquela música, eu vou ficar procurando todo lado onde que tá o Batman. Porque aquela música ficou na minha cabeça, aquele tema dele. Mas além disso, vocês falaram o suficiente aí das cenas de ação. O Léo falou de alguns probleminhas ali de narrativa. Eu concordo em partes, eu concordo um pouquinho também. Dito isso, foi um filme sensacional. Minha nota vai ser 88. Olha só. Com isso, senhor Léo... E com isso, a nota da Academia de Nerds para Batman é 90. Olha só, nota justa, nota justa. Muito boa nota. Não é um filme perfeito, mas acho que deixa uma boa terra aí pra um futuro filme aí. Fez uma boa plantação, né? Vamos ver se vai ter uma boa colheita no futuro aí. Para uma possível sequência, eu gostaria de talvez ver o Batman um pouco mais furtivo, um traje que deixasse ele um pouquinho mais leve, quem sabe ele já tendo uma capinha para planar um pouquinho melhor, um pouquinho de fantasia não seria ruim não, né? Um pouquinho de mais coisas impossíveis acontecendo, mas vamos esperar, né, Léo? Vamos esperar aí a Era Venenosa também, pelo amor de Deus. Vamos acrescentar a mamãe nos filmes. Uma Thurman, passe o trono aí, passe o manto de Era Venenosa, que já passou da hora. A única coisa que eu lembro de Era Venenosa é sempre aquele filme do Batman e Robin. Minha nossa senhora. Ai, eu amo, gente. Amo. Ela soprando assim, ó. Ai, era muito minha fantasia gay, assim, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, não sei. Eu fui no cinema assistir. O Léo não ajuda, né? Ai, menino, gostar de Batman e Robin é triste. Não, assim, o filme em si eu não lembro. Mas essa cena que ela enfeitiça o Batman e o Robin, assim, soprando, assim, aquela coisinha, assim, aquele pozinho. Ai, gente, que gay que não ama essa cena. Nossa, e o visual dela no filme, pelo amor de Deus. Ai, meu nossa, Deus. apaixonado. Pior que é justamente uma vilã que eu gostaria que eles colocassem, né? Porque ela só tem nesse filme antigo e eles só ficam reutilizando o Coringa, Charada, Dos Caras. Gente, tem tanto vilão. E assim, eu não sei como que fariam, né? Num filme assim, bem pé no chão, essa parte dela, sei lá, uma coisa mais prática. Mas eu fico curioso, assim, pra ver como que trabalhariam isso nela. Tem a Era, tem o Freeze ali. Nesse universo aí, eu duvido um pouco dela, justamente difícil, por causa disso. Porque ela não tem jeito de você fazer ela mais pés no chão, assim. Ah, seria engraçado. Não precisa ser pé no chão, né? Porque os poderes dela de planta e tal, pode ser umas raízes. Meu Deus. Depois dessa incrível, única piada, tá na hora de passar um dever de casa, você não acha não, né? Eu acho. É o seguinte, pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas de 15 em 15 dias quando
o editor colabora, porque nem sempre, né, ainda mais nesse calorão, a gente sabe assim, os computadores às vezes dão uma revoltadinha, cancelam algumas aulas, a gente fica sem aula ali durante uma semaninha, mas as aulas chegam sim, porque o nosso editor Rodrigo tá sempre ali, ó, firme, editando tudo. E de 15 em 15 dias tem aula nova, sempre postamos no SoundCloud, soundcloud.com/Academia de Nerds, e de lá ela vai para as outras plataformas digitais. Isso aí, caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples, basta eles acenderem o holofote com o ícone da academia em todas as cidades do mundo inteiro, para todo mundo saber que a academia existe. Ou eles podem compartilhar nossas postagens nas redes sociais, compartilhar com os amiguinhos e conhecidos aí, que existe uma academia de nerds muito bacana, com nossos episódios a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite, exceto quando dá problema na edição, como semana passada. Mas é isso aí. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.